Você já parou para pensar que um elogio pode ser algo bem negativo na sua vida? Pode ser algo que vai atrapalhar a sua performance, pode ser algo que vai atrapalhar os seus resultados, talvez vai atrapalhar até a construção dos seus traços, de alguns dos seus comportamentos, vamos colocar assim, de sua personalidade. Vai dar certo, vai. E o que acontece no elogio que, vamos parar para pensar, porque vamos supor que a gente não está falando de uma pessoa debochada, a gente não está falando de uma pessoa irônica, sarcástica, né, que vai chegar e vai dar um elogio, mas que a intenção é falsa por trás. Imagina que seja simplesmente o seu filho e você vai elogiar ele de algo que ele fez, você fala, esse comportamento é bom, merece um elogio. E aí você vai sinceramente elogiar aquilo, porque você espera que ele repita aquele comportamento, você quer afirmar aquilo nele, você quer incentivar ele a gostar daquilo e tudo mais. Mas o que acontece então que algo pode dar tão errado do que de algo que está sendo feito consciente, com uma boa intenção por trás? E aqui que começa a entrar os perigos, que a nossa mente, o nosso cérebro pode ser traiçoeiro. E tudo isso se relaciona com mindset. E mindset é uma palavra que se criou um terror em volta dela por causa do universo coach, essas motivações baratas e tudo mais. O que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? Aí o que aconteceu? Quem fez isso? Uai, então calma aí, o que é isso? Só que a gente não pode ter aversão a essa palavra mindset. Existe, ou mentalidade, né? Existem estudos muito sólidos, científicos, que mostram a importância de se trabalhar um bom mindset. E isso se relaciona totalmente com os elogios e com a forma com que lidamos com esses elogios. Então, o que é o mindset? O que é a mentalidade? Segundo a doutora Alan Krum, é a capacidade que o cérebro tem de seletivamente organizar e decodificar todas as informações que a gente recebe. Então, por exemplo, não é surpresa para ninguém que a gente vive num mundo cheio de estímulo. É estímulo para cá, estímulo para lá, e você ali tentando absorver tudo. Então, tudo que está acontecendo de fora para você que vai chegar por meio dos seus sentidos, seja visual, seja audição, seja tato, seja o que for, o seu cérebro vai receber essas informações e ele precisa decodificar e organizar tudo isso. Mas você não tem só essas informações desses estímulos que chegam de fora de você, do exterior. Tem o que acontece dentro de você, internamente. E isso se relaciona também, se você está agitado, se você está com o coração acelerado, se você está com o intestino preso ou o intestino solto. Isso te deixa com mais raiva, mais irritado, ou então isso te deixa... Então você está com fome. Sensações de dentro do seu corpo também vão trazer informações que o seu cérebro precisa organizar e decodificar. E ele vai juntando todas essas coisas e organizando e vai te dando um estado que vai influenciar na sua mente, no seu raciocínio e tudo mais. E aí, por exemplo, o elogio, ele é um desses estímulos que chegam de forma externa. Mas ele é muito prazeroso, ele desperta dopamina, né? Então, um disparo de dopamina quando você recebe um elogio. Principalmente se for um elogio de alguém que você se importa tanto. E acontece que a gente é muito acostumado a fazer elogios relacionados à identidade da pessoa. Então, quando a gente vai elogiar, por mais que isso já seja até um pouco difundido, a gente não muda o comportamento. Então, nossa, você é muito inteligente. Nossa, você é muito talentosa. Nossa, você é um excelente atleta. Você é um excelente jogador de futebol. Nossa, você é um ótimo artista. Você é uma ótima dançarina. E acontece que todos esses elogios eles estão diretamente relacionados com a identidade da pessoa. Ela sente que ela é aquilo. Então, ela precisa continuar se comportando para ser aquilo. Porém, quando ela for para o mundo, for para fora, ela recebeu esse elogio dentro de casa, ou ela estava ali dentro de ela treinava dentro de um estúdio, dentro de uma escolinha pequena e ela era melhor. Mas quando ela vai para fora do mundo, ela pode enfrentar resultado que não é o que ela esperava. Quando ela vai enfrentar o mundo, ela vê que existem outras pessoas que são tão boas quanto ela, ou
melhores que ela. E aí qual que é o problema disso? O elogio está vinculado à identidade. E ela fala, eu sou isso e eu preciso ser isso para agradar, para ser feliz, para ser aceito. Então, se ela se depara com a possibilidade de ser derrotada naquele aspecto que molda, que envolve, que constrói a identidade dela, ela tende a recuar, ela tende a não fazer aquilo, pelo medo de perder. Então, você pode ver que pode ter uma relação da construção de um perfeccionismo, por exemplo, e acontece que todo esse medo, todo esse receio de não agradar mais afasta ela e tende a levar ela para os resultados ruins. Mas então, Pedro, não devo elogiar? Isso serve só para criança? Não. Serve para adulto também, principalmente se o adulto estiver começando uma atividade nova. E também, obviamente, para um adulto vai estar relacionado com toda a construção do mindset dele da vida inteira. Se ele é uma pessoa muito suscetível a elogios, se ele é uma pessoa perfeccionista, dependendo dos traços de personalidade que ele tem, dependendo de vários aspectos, vai influenciar. Mas se ele é uma pessoa que já tem uma mentalidade mais adaptativa, growth mindset, pode ser que ele consiga lidar melhor com esse elogio. Mas influencia também na vida adulta. E qual que é a alternativa, por exemplo, quando a gente vai fazer elogios para a gente lidar com isso, para construir um growth mindset? Growth mindset, às vezes, é tratado também como mentalidade de crescimento, mentalidade adaptativa, mentalidade construtiva, enquanto que a mentalidade fixa vão gerando essas mentalidades relacionadas a esses elogios. O que é uma mentalidade fixa? Eu sou assim, então eu consigo, ou eu sou assim, então eu não consigo. Está tudo estático. Ela é aquilo, então ela não pode se adaptar de acordo com as circunstâncias, de acordo com os problemas que aparecem, de acordo com o novo cenário que se desenha para ela. Ou ela é e consegue, ou ela não é e não consegue. Você pode ver que, muitas vezes, um caminho de signo, eu sou de câncer, hein? Tem até a zoeira de internet disso, às vezes, né? Eu sou de câncer, então não consigo. Eu sou assim. Eu não sou capaz, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Você percebe que tudo está vinculado à identidade dela e, portanto, ela não é capaz de se adaptar. E aí, um dos primeiros estudos que foi feito, que começaram a perceber isso, foram feitos no laboratório da Carol Dweck, que é ela que escreveu aquele best-seller que chama Mindset. E nesse estudo que ela fez, o que aconteceu? Separou 3 grupos de crianças. O primeiro grupo que receberia elogios relacionados à identidade. Então, ele fez um tanto de exercício e ele receberia, nossa, você é inteligente. O segundo grupo de crianças, ele era um grupo de controle. Então, ele não receberia elogio nenhum. Faria o exercício, entregaria, ok, free. E aí, o grupo de controle é bom para você saber o cenário neutro, né? E o terceiro grupo receberia elogios de acordo com o esforço. Nossa, parabéns, você não desistiu mesmo quando estava muito difícil. Nossa, parabéns, você foi persistente até chegar à resposta certa. Algo do tipo relacionado ao comportamento que ele teve ali, ao esforço que ele teve. E o que perceberam? 2 coisas muito importantes. Todos os 3 grupos tiveram acertos e tiveram erros. Ou seja, todos tinham margem para melhoras. Então a gente não pegou um grupo aqui de pessoas superdotadas que não tinham erro. Não, todos tinham margem para melhoras. Todos erraram algumas coisas e acertaram outros exercícios. Dentro desses exercícios que eles fizeram, e aí o primeiro grupo recebeu o elogio de inteligência, de identidade. O que aconteceu? Quando eles voltaram a fazer o exercício, a primeira coisa foi que eles tiveram um desempenho pior do que quando eles não fez do que a primeira vez. Ou seja, o desempenho deles caiu. O grupo neutro, o desempenho deles se manteve mais ou menos igual. Acertou, vamos supor que eles tivessem acertado 75% das questões e depois eles repetiram e acertaram mais ou menos 75% das questões. Enquanto o grupo da mentalidade do elogio construtivo, pelo esforço, do elogio pelo esforço que ele fez, ele melhorou o desempenho dele no segundo grupo de exercícios, quando deram de novo. Então você vê que é bidirecional o negócio. É melhor você não elogiar do que você fazer elogios pela identidade da pessoa. Colocar rótulos, você é isso. Por outro lado, a pessoa que teve o elogio pelo esforço, ela melhorou.
Então, é melhor você fazer elogios pelo esforço, pelo comportamento, por não desistir e coisas do tipo, do que não fazer elogios ou fazer elogios de acordo com a identidade. E qual foi a segunda coisa que foi observada? Quando colocaram novos desafios para essas crianças, as que recebiam elogios de acordo com a identidade, elas queriam escolher o que elas sabiam que ela tinha chance de acertar, porque ela buscaria um novo elogio e ela continuaria se sentindo satisfeita, aceita por aquela pessoa, por aquele grupo, ela continuaria reforçando a identidade, o rótulo que ela é. Ela não colocaria em jogo a chance de não permanecer com aquele rótulo, com aquela identidade, com aquele elogio que ela recebeu. Então, eu não quero correr o risco de não ser inteligente. Então, se eu estou achando esse exercício aqui um pouquinho difícil, eu não vou fazer, porque eu prefiro ser inteligente. Enquanto o grupo do elogio pelo esforço, ele procurava o desafio, porque da mesma forma o elogio influencia ele no comportamento que ele tem. E como ele foi elogiado pelo comportamento e por não desistir e por ser muito esforçado, ele queria um desafio maior para mostrar que ele era mais esforçado ainda. Ele ia se esforçar e que, por mais que tivesse difícil, ele ia dar um jeito, ele ia se adaptar até conseguir. E acontece que as pessoas que vão receber nesses elogios de esforço, elas tendem a ter resultados melhores na vida, porque elas vão estar prontas para ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade adaptativa, onde muitas vezes ela vai ver um grande problema na vida dela, mas ela não vai paralisar porque ela é tal coisa ou ela não é tal coisa.